Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Além das Letras. Esse podcast é uma produção do grupo Ciranda Cultural. Aqui nós vamos descobrir os segredos, as estratégias que estão escondidas além das letras dos profissionais da literatura. Autores, ilustradores, editores e demais profissionais que serão convidados para essa roda. Vamos ter um papo descontraído que já começa com um desafio. Nossa conversa precisa ter exatos 33 minutos. Vamos sem pressa, mas direto ao ponto. Hoje em um espaço, em um ambiente muito especial para todos nós, que é o Instituto Rubem Alves. E para esse momento tão especial, celebrativo, nós estamos aqui com a nossa convidada, Raquel Alves. Muito prazer, que alegria estar aqui com você. Raquel, para começo de conversa, a gente gostaria que você contasse um pouquinho para nós quem é a escritora Raquel Alves, além das letras dos livros que você já escreveu. Olá a todos, é um prazer muito grande conversar sobre a vida além das letras, né? A escritora, para além daquilo que eu escrevi, ainda sou uma menina com muitas inseguranças e com muitas seguranças. Sou uma sonhadora, eu desejo, acima de tudo, contribuir. Ainda não sei muito bem como, eu acho que através dos meus livros mesmo, para a vida ficar mais saudável na convivência, né, nas virtudes e no relacionamento da pessoa com ela mesma. Eu acho que isso é intrínseco a mim, porque eu nasci diferente e eu desde muito pequena compreendi que na medida em que eu precisei que as pessoas tivessem empatia, compaixão, gentileza, para encontrar Raquel para além das aparências, porque eu não tinha o tratamento do lábio leporino concluído, tudo isso. Então, isso já foi uma coisa que foi chamando a minha atenção. A gente tem papel fundamental no ambiente social, no bem-estar. Então, eu tenho muito esse olhar de fazer as pessoas se sentirem acolhidas, porque eu também já precisei muito disso. Então, isso é uma marca muito minha. E outra marca, eu acho que está muito ligado à metamorfose. Eu sou como uma borboleta, uma libélula, que eu já fui arquiteta, sempre rejeitei a ideia de escrever, sempre falei que isso era coisa para o meu pai. Mas depois que o meu pai faleceu, e meu pai era escritor, eu comecei a mudar. A dor me ensinou, a dor me apresentou, a dor da perda, né, do meu pai, me apresentou caminhos novos. E eu deixei a arquitetura, comecei a cuidar do Instituto Rubem Alves e, com isso, eu comecei a ter uma relação mais estreita com os livros e isso começou a gerar em mim essa vontade de me aproximar da escrita e foi um processo natural. E hoje, isso é tão forte, porque eu me permiti mudar, eu me permiti ouvir a voz da vida. Então isso é uma coisa que eu carrego muito forte comigo. A gente tem que ouvir o que a vida fala silenciosamente com a gente. Se eu não tivesse dado ouvidos, se eu tivesse insistido na arquitetura, eu seria uma arquiteta desempregada, porque eu perdi visão, então o que eu ia fazer? Mas enquanto escritora, que foi um caminho que eu descobri, eu sou ilimitada.
Que lindo. Então, essa mudança, e olha que eu sempre amei a arquitetura, muito, 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 eu amava tudo que eu fazia. Mas eu não conhecia o quanto eu ia me sentir realizada como eu me sinto hoje. Então, eu não estou falando da Raquel, a escritora, mas da Raquel que colhe satisfação por aquilo que faz. Então, eu acho que são essas duas grandes marcas minhas, da pessoa que olha para o bem-estar e dessa consciência que a gente tem que ter no acolhimento, né? E no lado humano e sensível da vida, e também nesse lado da gente saber que a gente não planeja tudo, não estrutura tudo, que a gente não é uma linha reta e que a gente tem que se entregar. As coisas têm esse movimento, né? Um movimento orgânico da vida. Você trouxe, Raquel, na sua fala, nesse começo de apresentação, informações importantes que até respondem, de certa forma, a segunda pergunta, que é o que te inspira a escrever para a infância. Mas agora eu vou adaptar, porque você já contou um pouquinho sobre essa inspiração e esse momento, esse convite para a escrita. Mas por que escrever para a infância? Você pode contar um pouquinho assim para a gente sobre essa importância da infância na sua jornada aí como escritora? Olha, eu acho que eu vou mexer um pouquinho aí, porque não é exatamente uma escolha que eu fiz, vou escrever para crianças. É o que acontece comigo. Então, assim, eu nunca sentei e me planejei para escrever uma história, e vou escrever uma história para ensino fundamental 1 dos anos iniciais. Não, sai. Mas que eu acho que tem a ver. Porque imagina que a vida da gente é como se fosse uma fita. Não imagina isso na questão de ciclo, que ela vai girando, não. Mas que a gente vai somando, gravando as nossas experiências. E isso vai formando o nosso repertório de vida. E a infância, ela é muito crucial. Tudo que a gente grava ali dentro se torna um eixo estrutural na nossa forma de sentir, de pensar, de se relacionar. E se a gente discordar disso, quiser mudar, a gente até consegue, mas dá um baita de um trabalho, que não é mais aquela coisa natural nossa. E eu cresci com essa questão dos relacionamentos, da dor do ser diferente. E isso não é só a dor do ser diferente, mas é a consciência de que todo mundo é igual, justamente pelo fato de um ser diferente do outro. Eu não estou falando aqui do fato de um ter deficiência, o outro não. De diferenças, né? E eu acho que quando eu estava falando dessa coisa, dessa fita que a gente vai gravando as nossas vivências, eu brinco que é como se a gente tivesse um caldeirão dentro da gente, que a gente vai cozinhando isso tudo, né? E eu tenho aqui meu caldeirão de bruxa escritora, vamos dizer assim. Ele fica aqui cozinhando. E tudo que sai, às vezes, está muito ligado com a minha infância. Então, mas não é exatamente uma decisão que eu tomo. Falei, vou escrever uma história sobre empatia. A história nasce e aí eu olho para ela e falo, olha como isso aqui fala sobre empatia. Olha como isso aqui fala sobre compaixão. Porque eu acho que se a gente tomar a decisão consciente, a gente corre o risco de escrever de uma forma muito rasa. E a criança, ela tem o direito de ser desafiada na sua vida poética, na sua poesia interna, na sua sensibilidade, na sua capacidade de descobrir até a entrelinha da coisa. Mesmo que precise da ajuda de um adulto, né? Então, quando eu escrevo e percebo que, esse livro é sobre compaixão, ele envolve a tolerância às diferenças, isso saiu de um jeito tão fundo do meu ser, da minha alma, sei lá de onde que nome dá para isso,
que não é uma coisa que eu crio um diálogo de uma criança com a outra, que vai falar, você sabe o que é empatia? Empatia é assim, porque isso seria muito raso. Mas criar cenários, vivências e soluções, enredos, que falam sobre isso sem necessariamente usar o nome. Porque a criança, você não vai falar para ela autoconhecimento. Isso não é uma palavra que você fala para a criança. Mas você pode ensinar para ela a importância dela, saber o que ela gosta, saber quais são os sonhos dela. Através de uma boa história. Que a gente chama de Maria vai para as outras, né? Então é isso. Isso. Que lindo te ouvir. Raquel, a gente sabe que a sua vida, a sua infância foi regada de histórias, de literatura, né? Entendemos aí a grande referência do seu pai, um dos maiores escritores e educadores do mundo, né? Uma grande referência aqui para o nosso país. E a gente tem publicado pelo grupo já lançado O Mistério dos Cucos, o seu primeiro livro com o grupo Ciranda Cultural, né? E eu gostaria de saber, eu sei que você tem outras obras já publicadas, algumas estarão aqui também no nosso selo, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre elas, sobre esse retorno dos leitores. Se a gente fosse pensar assim num feedback, o que você já ouviu dos seus leitores que marcou a sua trajetória, a sua memória, e você falou, poxa, olha, trabalhei para ouvir isso, que coisa linda, que você pode assim lembrar para destacar aqui para a gente que está ouvindo? Olha, tem os leitores criança grande e tem os criança pequena, né? E são bem diferentes os retornos. O primeiro livro que eu escrevi é a história de uma cigarra, a história da Crisálida. E é mais ou menos o que acontece com a Cinderela. Quando dá meia-noite, a carruagem volta a virar abóbora, o vestido de festa volta a virar roupa de cozinha. Então, por que o sapatinho de cristal não virou tamanco, né? E isso a criança pergunta, qual a lógica da coisa? E eu cometi uma coisa parecida nessa história, que a cigarra nasce embaixo da terra, então a história começa lá embaixo da terra. E os pais da cigarra, que é a protagonista da história, falam, olha, você tem que subir o tronco da árvore, está na hora de você descobrir a primavera. E aí, uma criança virou para mim e falou, mas por que os pais dela ficaram embaixo da terra? Aí eu falei, gente, eu descobri um erro na minha história, eu achei genial. Mas assim, as crianças falam que eu tenho na minha escrita uma capacidade de fazê-las imaginarem o lugar. Eu acho que pela forma como eu construo os detalhes, que não deixa tudo definido, mas instiga a imaginação, né? Agora, já as crianças grandes, elas falam bastante do sentimento que se desperta. É aquela questão da fita, já tem mais repertório de vida, então a ligação é mais direta, né? O adulto pega isso com mais facilidade. Então, eu já ouvi de professores falando, olha, eu li a sua história antes de trabalhar com a sala de aula e eu precisei me recolher. Porque eu percebi que até eu tenho problema de autoaceitação e de autoestima. E eu precisei me fortalecer para conversar com as crianças. Eu achei isso sensacional, né? Porque, e eu acho que a história, ela é isso. Ela é para lidar com a criança que está dentro da gente, seja ela uma criança, ou seja a criança que mora dentro da gente. Porque ela está falando com a gente o tempo todo. Então, os adultos me dão bastante retorno nesse sentido de como as minhas histórias têm a capacidade de tocar em pontos e trazer reflexões na questão do comportamento e na questão da relação que a pessoa tem consigo mesma. Que bonito isso. A gente
quando se vive a profissão escritora, a gente é artesão de palavras, constrói personagens, imagens, como você trouxe na resposta da pergunta anterior. Se você pudesse ser uma das suas personagens, das muitas que você já criou, quem você seria e o porquê você seria essa personagem? Fazendo essa relação mesmo autobiográfica que a gente pode pensar nas nossas histórias. Eu acho que seria a Crisálida. A Crisálida. Porque ela passa por uma transformação grande, uma transformação que ela aconteceu porque ela venceu um desafio, né? E aí, a despeito das coisas não estarem tão boas, a gente encontra a graça da vida. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Mas eu também acho que eu seria a Tartaruga Naná, que, né, uma cigarra, agora uma tartaruga. A Tartaruga Naná, ela teve muito problema de autoestima e autoaceitação. E eu, assim, isso foi minha marca registrada até, digamos, meus 30 anos, assim. Mas aí chega um momento que a gente vira uma chave na compreensão humana e, se reconstrói esse pensamento, né? Então eu também me vejo muito na Naná. A Naná é de qual história, Raquel? Naná, tartaruga que conversava com as estrelas. Ah, que lindo esse título. E ela conversava, tinha esses diálogos com as estrelas. Conta um pouquinho pra gente. A Naná, ela vivia num quintal, num jardim. Então ela tinha a referência daquele lugar que ela vivia. Das carpas que estavam no laguinho, das flores, dos passarinhos que contavam para ela como que era a vida no alto das árvores. E ela o tempo todo estava pensando, nossa, como deve ser gostoso poder viver embaixo da água, né? Como deve ser gostoso poder voar. E eu estou aqui, pesada, lenta, o máximo que eu consigo fazer é subir na pedra e tomar sol. Mas eu não consigo brincar de pega-pega, porque eu sou devagar, né? Então essa era a queixa dela. E ela muito tristonha, e um dia à noite, estava silêncio, todo mundo dormindo, e ela escutou, psh, Naná. Ela falou, mas quem será? Ela olhou e era uma estrela, ai, que lindo. A mais brilhante, chamando ela. E elas começaram a conversar. E aí a Naná descobriu que lá no lugar da estrela não tinha caracol, não tinha joaninha, que a única coisa que a estrela fazia era viajar no tempo, no espaço, reluzir por bilhões de anos. A Naná falou, nossa, mas eu acho que eu já sou parada, você é muito mais. Então, aí nasce esse novo olhar da Naná, já que tudo é relativo, né? Daí o resto vocês que leiam a história. Que lindo, amei conhecer a história da Naná. Raquel, a gente sabe que em toda profissão encontramos desafios, são muitos os desafios. Para você, como escritora, qual é o maior desafio da escrita, ou até mesmo esses percalços da profissão, que você poderia abrir para a gente aqui nesse papo, além das letras? Qual é esse desafio? Olha, tem a questão da produção de uma história, que no meu caso, a história nasce. Como se viesse um passarinho, pousasse no meu ombro, contasse a história e eu tenho que anotar ela rápido porque o passarinho vai voar. Então, eu fico com muita dificuldade quando viram para mim e falaram, você poderia escrever uma história sobre esse assunto?
E aí eu fico numa saia justa, porque cai naquilo de como que eu vou escrever e produzir. Não funciona exatamente isso comigo. Tem escritores que eu sei que se dão super bem, que a criatividade deles funciona. Não é a minha. Então é uma saia justa. Eu já tenho histórias encomendadas e está sendo um aprendizado muito profundo. Sim, Então, e isso para mim é um desafio. Agora tem que vender livro, né? Vamos falar a realidade é que a gente escolhe um trabalho não é só porque a gente ama, mas é um meio de vida. E quando eu falo assim que no tempo do meu pai, era difícil ser escritor, mas ao mesmo tempo era fácil, porque o que isso quer dizer? Porque só as pessoas muito diferenciadas tinham um livro publicado, porque era a editora que chegava, que escolhia, falava, eu reconheço o valor dessa história e quero isso, vou cuidar. Então, era fácil, porque o escritor tinha que escrever. Ele não tinha que fazer mais nada. Hoje, tem muita gente escrevendo. Olha só na Ciranda, quantos livros saem por mês? Uns 30? Uns 30, aproximadamente. Quase um por dia, praticamente um por dia. Então, tem, sei lá quantos mil títulos tem. Vamos pensar, é muita gente escrevendo. E isso que a gente está falando de uma editora. Ainda tem todas as outras. Então, a gente aparecer, ser respeitado, não é só um trabalho comercial, não é só um trabalho de divulgação, porque isso todo mundo faz. Pode fazer pouquinho, pode não fazer, mas todo mundo sabe que o caminho é divulgação, né? Mas existe uma coisa chamada autenticidade. E eu acho que esse meio exige que as pessoas, os escritores, sejam cada vez mais autênticos. Concordo. Porque senão a pessoa, o leitor não se aproxima dele. E aí ele fica igual a todos os outros. E eu acho isso um baita de um desafio. Enorme, enorme desafio. Que coisa linda poder te ouvir. Entrando um pouquinho mais na sua intimidade agora, uma conversa mais próxima. Você tem alguma mania na hora de escrever? Algo que você fala assim, essa aqui é minha mania, se eu não faço isso, ou geralmente eu faço isso, e de repente isso me reverbera em alguma outra coisa. Como é a sua escrita, Raquel? A minha, eu não sei se chama mania, mas assim, a hora que a história está nascendo, o mundo pode estar caindo, que eu não aceito que ninguém me interrompa. Porque é um processo de uma avalanche criativa que é muito mais rápida que a minha capacidade de digitar. Então eu não posso ser interrompida. De jeito nenhum. Mas não, agora não. Então eu não sei se isso pode ser chamado de mania, mas é um jeito meu. Então assim, eu fico profundamente irritada quando alguém me interrompe, mas muito mesmo, uma Raquel que eu não pretendo mostrar para vocês. Mas depois disso, eu preciso me afastar da história. Eu passo uns 2 dias, tal, daí eu sento e releio. Falar, isso aqui precisa afinar. Igual o instrumento está desafinado, mas ele está lá, ele toca a música, né? Então eu começo a afinar, reescrever, realinhar as palavras, tal. Passo. Daí eu me afasto de novo. Aí eu falo, agora eu vou ouvir a música inteira, vou ver se a história ela está de fato clara, com começo, meio e fim. Então é assim que eu construo, geralmente eu construo minhas histórias. Que lindo. É bom saber essas curiosidades dos autores, né? Raquel,
Se você pudesse fazer um elogio para você como escritora, como seria esse elogio? Ai, você escreve tão lindo. Não, mas eu acho que eu escrevo bonito. Assim, no sentido da música, da história. Eu me preocupo muito com isso. As palavras precisam combinar entre si. A gente sai uma música. Mas eu também admiro a forma como eu consigo falar sobre a vida humana e esse universo sensível, sem ficar dando nome compaixão, nome empatia. Eu estou criando cenas que explicam o que é. E eu admiro isso. Sim, eu acho que eu tenho uma boa capacidade para isso. Que lindo. E é muito importante. Quando a gente fala aqui nesse podcast sobre o que existe além das letras, né? É uma conversa mais íntima mesmo com os autores, com esse processo de escrita de cada um, com as suas obras. Quais são os autores que você gostaria também de conhecer além das letras, dos livros que já escreveram? Quem são as suas referências? Além do seu pai, com certeza, acho que é uma pessoa, né, mas mais do que conhece, importante. né? Esse você conhece muito bem. Mas, assim, quem são esses autores que inspiram, instigam, que provocam a escritora Raquel Alves? Então, por incrível que pareça, os autores que me provocam, me instigam, são autores para adultos. Porque o Gabriel Garcia Marques é um cara absolutamente maluco, que eu gostaria de ter conhecido. A Clarice Lispector, qual que é o nome dele? Irving Yalom, que escreveu o Caçador de Pipas. Maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. Maravilhoso. Super sensível. E dolorido. Tem o Noah Gordon, que eu devoro, que escreveu o Físico, o Xamã, o Último Judeu. Você pega um livro de 700 páginas, você não consegue parar de ler aquilo. E eu acho isso absolutamente fascinante. Então, aquele que escreveu Quando Nietzsche Chorou, o Irving Yalom é o que escreveu Quando Nietzsche Chorou. E essa coisa de você trabalhar o que tem para muito além do humano, na parte interna, do pensamento. E eu adoro isso também. Então eu gosto muito, é um outro autor que eu gostaria de ter conhecido. É muito bom quando a gente pode conhecer as referências dos autores, né? Porque isso também inspira as nossas histórias. A Isabel Allende, maravilhosa. Tanto a Isabel Allende quanto o Gabriel Garcia Marques, eles são minhas grandes referências na construção de imagens. Num texto constrói imagens, fala assim, quando o sol tingiu o beiral das casas de rosa e dourado. Você sabe que o sol está se pondo, mas ninguém falou isso. Então, esses dois autores, eles constroem muitas narrativas desse jeito. E eu acho isso fantástico, maravilhoso. Para mim, é o supra-sumo de um escritor. É lindo. Essa construção das imagens, né? São tão especiais quando a gente fala de literatura. Nós já estamos chegando ao fim, infelizmente. Poderíamos ficar aqui ouvindo muito mais. Mas para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, os espectadores aqui do podcast, que você pudesse fazer esse encerramento. Antes disso, já quero agradecer a toda a equipe do Instituto Rubem Alves aqui em Campinas, que nos acolhem tão bem nesse momento, nesse dia especial aqui para nós. A equipe do Grupo Ciranda Cultural, que produz, que assessora, edita esse podcast aqui, meus agradecimentos. Meu agradecimento a você, que é um carinho, que é uma pessoa iluminada, que abre
uma jornada linda com as palavras para nós. Então, agora o encerramento eu deixo contigo e esperamos vocês num próximo episódio. Raquel Alves. Todo encerramento é triste, né? Então eu vou procurar fazer um encerramento que vai deixar aí uma reticência. Mas meu pai, ele costumava contar uma história que era sobre um homem andando na floresta à noite. E ele ouviu o rugido de um leão. No meio do desespero, ele saiu correndo sem enxergar o caminho. E ele caiu num precipício. E apavorado, ele ali conseguiu se agarrar num galho e ele ficou pendurado lá no precipício. Em cima dele o leão, embaixo dele o penhasco. E aí ele olhou para frente, na parede do abismo, ele viu uma plantinha, tinha uma coisinha vermelha, era um morango. Ele pegou o morango e comeu. Estava delicioso. E a história acabava aí. E as pessoas falavam, mas Rubem, o homem caiu ou não caiu? E ele dizia, vocês não estão percebendo? Quem está pendurado no abismo sou eu, é você, somos todos nós. Nós estamos pendurados no sentido de que a vida, ela vai acabar. Um dia nós vamos cair porque a vida vai acabar. Então, é melhor a gente cair comendo morango no sentido de degustar coisas boas. Então, que a minha mensagem é essa, procure encontrar as coisas boas que a vida tem, porque um dia a gente vai cair. Então, vamos tratar de cair com a barriga cheia de morango. E o que é que pode ser bom? Publicar um livro, comer uma comida gostosa, um abraço. Essa conversa, esse podcast, eu espero que tenha sido um morango para vocês. Então essa é a minha mensagem. Comam morangos e ofereçam morangos aos outros sempre. Obrigada. Gratidão, Raquel. Que lindo. O podcast Além das Letras é uma produção da Ciranda na Escola, com a apresentação de Felipe Macedo, produção de Fernando Nunes, transmissão de Leandro Costa e edição de Alex Nicolau.